A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o vosso irmão em Cristo, Edmar Silva. Estou aqui para mais um vídeo em nosso canal. Esse é o terceiro vídeo do canal Bela Vista. Meus amados, neste momento eu quero já estar pedindo a você para deixar o seu like. Deixe aí o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. E também, você que não é inscrito, eu gostaria de pedir o seu apoio. Inscreva-se no canal e também ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo uma nova notificação sempre que houver uma postagem aqui em nosso canal. E também vale compartilhar, tá certo? Compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas através deste conteúdo, através deste canal, para a glória de Deus. Porque tudo que fazemos aqui é para a glória do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Neste momento, eu vou estar aqui trazendo um conteúdo muito interessante. Hoje eu vou estar falando a respeito da graça. Muita gente interpreta essa questão da graça de forma errada. Meu irmão, eu estava ouvindo um vídeo aqui no YouTube. Eu estava assistindo um vídeo de um rapaz, eu não sei se ele é pastor, não sei, mas moço, esse rapaz pregou tanta heresia que eu disse, meu Deus, como é que a pessoa consegue pregar tanta heresia em apenas um pouco espaço de tempo? O cara chegou a falar que a graça, que nós vivemos na graça e nós já não somos condenados, não existe mais condenação para nós, que nós já somos salvos. Quer dizer, ele falou que nós fomos libertos e já não existe nenhum perigo, nenhum risco de nós sermos condenados, porque nós estamos vivendo na graça. Mas, meu amado irmão, nós sabemos que existe o risco sim. E qual é o risco de nós verdadeiramente morrer espiritualmente, de nós ser condenados? É se nós viver pecando. Aí o cara chegou até a dizer que a questão de pecado era no tempo da lei. No tempo da graça não existe esse negócio de pecado, imagina aí. O cara chegou até a dizer que o batismo nas águas era um ritual pagão que já não existia mais no tempo da graça. Isso quer dizer, anulou até o batismo. E veja bem o que acontece. Ele fala que, como muitos aí, né? Diz, não, nós estamos vivendo no tempo da graça. Não é no tempo da lei. Mas, meu amado irmão, nós vamos ver durante esse vídeo aqui que é claro que muitas coisas da lei foi abominada, muitas coisas da lei. Mas só que aquilo que era considerado pecado, a maioria das coisas que era considerada pecado, abominação aos olhos de Deus, continua sendo pecado, continua sendo abominação. E não adianta nós ficar pecando achando que não vai vir sentença, porque era assim. Antigamente, quando a pessoa praticava um ato de adultério, já recebia logo a sentença, né? Se fosse flagrado no ato de adultério, já era sentenciado, né? E você já sabe qual era a sentença. Hoje não. Hoje a sentença, muitas das vezes, o que acontece? Fica reservada para quê? Que dia? Para o juízo final. E a sentença é pior. Tem gente que pensa que Jesus aboliu como é que diz, os pecados. Não, pelo contrário.
Jesus fez foi radicalizar mais ainda em algumas questões. Por exemplo, no adultério. Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher e desejar ela em seu coração, o que acontece? Já cometeu adultério com aquela mulher, imagina aí. E assim vice-versa, né? Pode ser a mulher também que cobiçar o homem. Então veja como é diferente. Jesus ele disse, ó, se você se irá contra o seu irmão, se irá odiar o seu irmão, você já é réu do fogo do inferno. Imagina aí. Se você chamar o seu irmão de louco, você será réu do inferno. É assim que a palavra de Deus diz. Se você irá contra o seu irmão, sem motivo algum, você irá a juízo. E se você chamar o seu irmão de louco, você será réu do inferno. Olha só, aí tem gente que acha que a graça, porque a graça, a graça, nós estamos vendo a graça. É como se a pessoa tivesse liberdade para fazer o que quer. Nada disso. O significado da palavra graça significa o quê? Favor imerecido. Nós não merecíamos esse favor. E qual foi o favor que Deus nos fez? Está escrito lá em João 3,16, muito conhecido. Muito conhecido. Então é isso que muita gente não entende. Aí fica pregando heresias que não tem nada a ver com a Sagrada Escritura. E o pior é que pegando o texto fora de contexto para fazer um pretexto. Porque é assim, sempre é assim. Texto fora de contexto sempre vira um pretexto. Pretexto para quê? Para satisfazer os seus egos, o seu ego, melhor dizendo, para satisfazer o seu ego, satisfazer os desejos do seu coração. Aqui, Romanos 6, versículo 1, olha o que Paulo diz aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Olha só. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Está vendo aí? Não tem, irmão. Uma vez que nós aceitamos a Cristo como o único Salvador, o que acontece? O pecado já era. Nós estamos mortos para Cristo. Temos que morrer para Cristo. Ou seja, morrer para o pecado, melhor dizendo. Morrer para o pecado e viver para Cristo. É assim, entendeu? Morrer para o pecado e viver para Cristo. Entendeu? Estamos vivos para Cristo Jesus. Agora, se nós viver pecando, então não tem futuro nenhum nós confessar que servimos ao Senhor Jesus. E aqui em Romanos ainda, no capítulo 20, ou seja, capítulo 6, melhor dizendo, capítulo 6 e o versículo 22 e 23, que diz assim: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, tá vendo aí, meu irmão? Tá vendo aí, minha irmã? É isso aqui que a palavra de Deus fala. Nós somos livres. Agora, quando fala livre do pecado, tem gente que pensa assim: ah, somos livres do pecado, então quer dizer que nós não vamos ser condenados por causa do pecado. Era isso que essa pessoa estava pregando, irmão. Eu ouvindo ali aquela pregação daquele cabra.
E eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode a pessoa distorcer a palavra? Porque aqui quando fala que nós somos livres do pecado, significa que nós não vamos viver pecando. Nós podemos até pecar, porque existe uma diferença de você cometer um deslize, um pecado, tudo bem, mas você confessa o seu pecado a Deus e procura não cometer mais aquele pecado que você cometeu. E outra coisa é você viver no pecado, viver dissolutamente no pecado, aí é que não pode. Aí é que não pode. E aqui fala claramente, porque o salário do pecado é a morte. Um exemplo, se você viver pecando, como é que você vai dizer, não, mas nós estamos na graça. A graça me permite fazer o que eu quero. Negativo. Negativo, você está enganado. E tem uma coisa, naquela época, quando a pessoa pecava na lei, a pessoa era penalizada humanamente falando. Só que agora, na época da graça, pelo contrário, a pena é pior ainda, que a pena é a morte eterna, é o lago de fogo. O fogo, lago de fogo do inferno. Olha o que diz aqui Apocalipse. Apocalipse 21 e o versículo 8. Veja bem. Diz assim a palavra de Deus: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Tá vendo aí? Olha só aí. Irmãos, e aqui é bom lembrar, né? Quando fala primeiro aqui, ó. Quanto aos tímidos, aqui essa timidez que está falando aqui não é a pessoa ser tímida, entendeu? Dizer assim, é uma pessoa tímida, não tem, assim, aquela disposição para estar conversando com as pessoas, né? De ter, assim, intimidade com as pessoas, né? Essa timidez que está falando não é isso. Essa timidez que está falando é pessoas assim, por exemplo, pessoas que às vezes têm vergonha de confessar que serve a Deus. Mas vergonha não é porque é por causa disso que vai se escandalizar, não, é porque tem vergonha. Um exemplo, ele chega no trabalho onde ele trabalha, ele tem vergonha de dizer que serve a Deus porque tem vergonha das pessoas ficar falando piada com ele, vergonha da pessoa criticar ele, ficar criticando. Então essas pessoas, aí essa é a timidez que está falando, entendeu? E outra timidez também aqui que fala é a respeito da pessoa dizer, esse negócio da pessoa servir a Deus é muito difícil, eu até queria servir a Deus, mas é difícil, não consigo. E aí a pessoa deixa de servir a Deus e fica vivendo segundo a carne, vivendo no pecado. Então essas pessoas é considerada tímida, esse tipo de pessoas, entendeu? É isso que a palavra de Deus fala. Então, aqui está falando o quê? Que a condenação das pessoas, olha aqui, Novo Testamento, entendeu? Aqui não é Velho Testamento. Então é claro, meu amado irmão, não adianta nós achar que, porque na época da lei a pena era severa, mas na época da graça a pena é mais severa ainda, porque depois da graça, que a porta da graça fechar, aí vem o acerto de conta. A diferença da graça para a lei é o seguinte, que a lei não perdoava, a pessoa pecou, pronto, já imediatamente já tinha que ser penalizado. Hoje não, hoje Deus dá chance. E quantos
Homens aí que vivem blasfemando contra a palavra de Deus, usando o nome de Deus em vão. E essas pessoas continuam aí bem de vida, saudável. Por quê? Graça, meu irmão, isso é a graça, é Deus dando a oportunidade para essas pessoas se arrependerem dos seus pecados. Entendeu? Mas se fosse na época da lei, a coisa era diferente. A coisa era diferente, né? Mas, se nós abusar demais da graça, ficar vivendo dissolutamente, aí o que acontece? A nossa penalidade vai ser terrível, pior do que na época da lei. Por quê? Porque vai ser a condenação eterna no juízo final, tá certo? Então essa palavra aqui em Pedro, 1 Pedro 2,16, primeira carta de Pedro 2,16, olha o que é que diz a palavra. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Olha aí. É isso aí, meu irmão. É isso que a palavra aqui está dizendo. Aqui, ó. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia. Então aqui a palavra está falando o quê? Que nós não devemos usar a liberdade, que é um exemplo, pecar e ficar pecando, e aí vamos encobrir o nosso pecado com essa afirmativa de dizer, não, somos livres, somos libertos. Quando Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí depois ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qual é essa libertação que Jesus está falando? Libertação do pecado. E essa libertação do pecado significa isso, é aquilo que você praticava antes, você já não pratica mais. Por quê? Porque você está livre. Você não sente mais saudade, você tenha nojo daquilo que você praticava antes. Por quê? Porque você está livre. Essa liberdade. Agora, não a liberdade que muitos pregam aí, que todo mundo já é salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. E se nós não vigiar, o que acontece? A palavra de Deus deixa claro que se nós não vigiar, nós perderemos a nossa salvação. Se nós não viver em vigilância, em oração, em santificação diante de Deus, nós perderemos a nossa salvação. É simples assim que a palavra de Deus fala. É por isso, irmãos, que nós temos que meditar na palavra para nós não ficar ouvindo heresias e muitas das vezes dando até crédito. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço e beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Já fui.